que importa é a pessoa planejar, tá? Planificar a pesquisa dela, colocando até no bolso, na bolsa, se for possível, prazo para ela acabar, liquidar com aquilo ali, tá certo? Então, o autodiagnóstico bem feito, ou essa investigação bem elaborada, dá um diagnóstico claro da pessoa. Doença tratada é aquela em que, dentro do autodiagnóstico, dentro da investigação, foi precisa. Uma pessoa não se corrompeu ali com a pesquisa dela, tá? Ela não recuou. Dentro dessa condição, também que a gente observa do autodiagnóstico, chegando aí já na questão do autoenfrentamento, que é uma passagem muito tênue, tá? Que às vezes a gente coloca isso de forma didática, mas às vezes uma etapa se mistura com a outra, tá? Com a intenção de fazer a questão da autodidática aí, a didática da autodidatação, estaremos no enfrentamento que é você vencer a si mesmo. É o momento da confrontação. Já tem informação sobre você já investigou tudo. É o momento agora de você não postergar naquilo que você já sabe que tem que ser melhorado. Se você observou que você colocou panos quentes, amenizou o que você viu, toma cuidado. Tá? O sinaleiro, consciencial médico, posto ético, ou intraconsciencial, tem que limpar para todas as direções, porque aí tem confusão na história. Tá certo? Se você tem a tendência de estar, mas veja bem, mas foi minha mãe é tão bacana para mim, e começou a amenizar isso daí, cuidado, tá? Então, situação aí não dá para deixar panos quentes, não. A postura mais adequada é a questão do auto-perdoador. Não dá para perdoar nada daquilo que você viu com você. Mas em relação aos outros, a gente precisa perdoar. Aí que entra a história da reconciliação familiar, reconciliação do seu passado. Nós temos às vezes a tendência de falar assim, puxa, mas como eu errei naquele momento ali, não levando em consideração o teu nível evolutivo, o teu grau de lucidez, a tua maturidade naquele momento, não levando em consideração. A gente coloca normalmente a nossa cabeça. Eu digo que o pior assediador que tem somos nós mesmos contra a gente. Porque nesse momento aí que a gente observa é que tem algumas pessoas que têm a tendência, tá, a se colocar no buraco. Como que a pessoa faz isso? Um exemplo, vocês entenderem isso. Mas eu faço isso ainda, não é possível. Como que eu faço um negócio desse? Só que quando ela não quer certo que ela faz isso, ela demanda por conta dos assediadores. Aí a pesquisa dela também vai pro buraco. Porque não tem como sustentar. Nesse momento do autoenfrentamento aí, a pessoa se ela está conectada com os amparadores, já tem que estar firme, tá? Principalmente de mãos dadas com os trafores dela. Porque uma coisa é você observar uma situação em você, se jogando por lá. E a outra é você identificar assim, isso não dá mais para cortar, vou mudar isso daqui. Então, isso é um outro passo, tá? Se é possível, e dá a condição de fazer isso. Técnicas que ajudam nesse momento aí é a técnica do estado vibracional, tá? Eu estou colocando aí algo que também está observando aí no Juno, tem a questão também do alto arco voltaico. Por que eu coloquei essa técnica? Porque normalmente ocorrem algumas pressões na cabeça da pessoa, sabe? Aquela confusão. A pessoa começa a ficar meio embaralhada com as informações a respeito dela, porque estudar os outros, gente, é muito fácil. Estudar um livro é fácil. E estudar nós não é tão fácil. Porque nós estamos mexendo com uma coisa chamada holossoma. Muito fácil de trabalhar com soma. Dedinho machucado, quebrado, qualquer coisa. Dor do soma. A dor emocional, a dor do psicossoma, não é fácil de lidar. Tá? Então, muitas pessoas, às vezes, têm essa situação de não conseguir lidar com essa situação. E ficam até perdidas nesse momento. Agora, dentro do autoenfrentamento, como eu falei, que é vencer a si mesmo, tem um impacto que gera na pessoa, que é chamada a imagem que ela construiu até aquele momento dela. Normalmente essa imagem é para o outro. Essa imagem não é para ela. Porque se fosse assim, ela é coerente com a procedência extrafísica dela. Então o que acontece nesse momento? É muito interessante ver que a família fala assim, nossa, isso está tão diferente. O que está acontecendo com você? Você não é assim. Você sabia que falar não. Você ia me dar uma carona, você sempre falava assim, agora você fala não e pergunta e questiona, quer saber, quer entender. Não se deixe manipular. Não é mais fácil ter um acesso pelo emocional da pessoa. Então a família nesse momento às vezes não reconhece mais a pessoa. Se a pessoa não estiver firme, ela amolece, ela cede. Se a pessoa estiver coerente naquilo que ela quer mudar, ela banca o processo de forma poética e assistencial para o grupo. Vocês veem que em todo momento eu estou falando com vocês que o movimento é com a pessoa e para o grupo. Não dá para você, essa família não é mais minha. Imagine, não fizeram curso intermissivo. Não é assim, tá? Se alguém está no grupo, que existe uma afinidade. E essa afinidade normalmente foi sentada junto com os evoluciólogos para planificar lá os encontros, tá?
Então, nesse momento aí, a gente começa a ver que vem a condição aí da superação em relação a todo esse movimento que a pessoa faz, tá? Tem alguns indicadores que a gente observa aí nessa superação, que é a melhora do autoconceito. Se você banca, se você mudou, você começa a ter uma autoconfiança. Você começa aí a falar de forma desassombrada em relação a você mesmo, ok? Então a pessoa vai começando a mudar, a pessoa vai começando a sair de si, já tendo uma preocupação para o outro, porque aí vem o desenvolvimento da assistência. É muito comum nessa fase, às vezes, as pessoas começarem a pensar em DNS. É muito interessante dentro do site concentrado, as pessoas falam assim, puxa vida, não dou nada, mas nem de energia eu não dou. Pelo menos comigo aconteceu isso quando eu comecei a fazer internet. Eu cheguei à conclusão desse jeito, eu sou tão egoísta, que nem energia, que é uma coisa de graça, eu dou. Isso foi um impacto para mim. Lógico, gente, depois de várias reflexões, certo? Então, nesse momento, a pessoa começa a dar de si nas suas ditações conscienciais, no exemplarismo, nas relações com as pessoas. Ela começa a ter uma visão traforista em relação ao outro, porque ela começou a fazer aquilo com ela mesma. Então, ela começa a ter uma relação mais estreita com os amparadores. E a conclusão que a gente observa aí do estudo que a gente fez aí, que pode existir um ambiente prejudicial ou não, mas as dificuldades que encontramos em defrontar tal ambiente resultam principalmente da existência de conflitos essenciais dentro de nós mesmos. Daí conclui-se que, com este olhar para si, é possível superar as influências da mesologia ou as influências mesológicas, tá certo? Então, termino aqui minha apresentação. Muito obrigada, tá?